canção é uma oração que nós fazemos ao nosso Deus. Então eu vou cantar a primeira vez e depois cantemos todos juntos. Amém? Mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade vou viver em todo o tempo, pois sou teu templo. Vamos todos? Alvo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade vou viver em todo o tempo. Sou teu templo, renuncio
Amém, que Deus abençoe. Como é bom ouvir Camila Antonelli, né? Talento de nossa igreja, serva de Deus, um dom na música, e que nos trouxe um hino maravilhoso que preparou os nossos corações para possamos ouvir a mensagem. Temos talento na música, mas também temos talento na pregação da palavra. Nosso irmão Eric, que aceitou o nosso convite nesta manhã, estará aqui sendo usado por Deus para trazer a palavra. Irmão Eric. Bom dia, irmãos. Irmão Simar mencionou de compromisso que a gente coloca para Deus, né? Me fez lembrar uma história, um fato, aliás, que acontecia quando o meu sobrinho Gleison era pequeno. Domingo passado ele esteve aqui, já com a filhinha dele. Ele já passou dos 30 anos. Agora ele é médico, trabalha lá na cidade de Rio Preto. É cirurgião vascular. Mas o Gleison, quando era pequeno, na faixa dos 9 anos mais ou menos, volta e meia a gente o levava para passar umas horas com a gente em casa, e ele era vidrado em videogame. A gente passava em frente a alguma locadora daqueles antigos cartuchos, né, dos videogames antigos. Hoje baixa-se tudo no celular. E ele dizia assim: tio, aquela loja ali tem um joguinho assim, 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 assado. Eu ainda não fiz esse joguinho. O senhor aluga ele para mim, tá? Então tá tratado, tio. O senhor vai alugar para mim. Quer dizer, ele jogava nas minhas costas um compromisso que eu não tinha assumido. E depois ele cobrava, às vezes até chorava. Ô tio, você prometeu e não fez. Mas eu não tinha prometido nada. Era coisa dele. E a gente age assim também com Deus. Nós jogamos muitas vezes sobre Deus alguns compromissos que Ele não assumiu com a gente. Mas nós cobramos e queremos que Ele faça aquilo que nós colocamos como sendo compromisso dele, né? Quando a gente pega lá no texto de Jeremias, no capítulo 31, abra sua Bíblia também. Vamos ler 3 versos. Deus está assumindo aqui um compromisso com o seu povo. Dentro do livro de Jeremias, é uma época em que o povo estava sofrendo as pressões de Babilônia. Logo depois o povo vai cair cativo. Será levado ao cativeiro. Foi durante o reinado de Zedequias. E Jeremias pregava uma mensagem diferente, uma mensagem de que haveria a punição, de que o povo permaneceria em cativeiro por 70 anos, mas o povo não queria ouvir esta mensagem, porque não era uma mensagem que agradava ao povo. Nós gostamos de ouvir as mensagens que nos agradam, que nos trazem promessas, que nos trazem progressos, mas não queremos ouvir nunca aquelas mensagens que nos puxam a orelha, não é? Aqui no capítulo 31, a partir do verso 31, nós temos escrito assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse foi um compromisso, essa foi uma promessa que Deus fez através do profeta Jeremias. É interessante que ele usa a expressão: farei um novo concerto. O concerto
também é traduzido em algumas Bíblias como um pacto, como um acordo. É um compromisso de Deus. Nós estamos pensando neste ano e vivendo o tema comprometidos com o reino de Deus, não é? E eu quero pensar nessa parte do compromisso de Deus para conosco dentro desse mesmo tema. Deus faz algumas alianças. Também aliança é um novo título que ele dá, né? Um outro sentido da palavra. Deus faz dois tipos de aliança. Ele faz um tipo de aliança que não tem negociação. É uma aliança que ele determina e liquida o assunto. O tipo, por exemplo, de Gênesis no capítulo 9, quando Deus, depois do dilúvio, ele assume um compromisso, ele faz uma aliança com o povo, ele diz assim, que o arco-íris seria um sinal para que ele sempre se lembrasse, para nunca mais dizimar a população do mundo através do dilúvio. É um compromisso que não tem negociação. Deus determinou e disse que é assim, liquidou o assunto. É uma aliança incondicional. Tem outra aliança incondicional já feita dentro do Novo Testamento, e ela aparece bem claro no capítulo 14, verso 6 de João, quando Deus diz assim, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que mais? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, não tem outra negociação. O único caminho é Jesus Cristo. Liquidou o assunto. É incondicional. Não adianta nós tentarmos obras, tentarmos uma série de coisas que não tem valor. A determinação de Deus é através de Jesus Cristo. São dois exemplos apenas dentro do tipo de aliança que Deus faz com o povo, de incondicionais. Mas tem também o tipo de aliança condicional, que vai depender de alguma coisa da nossa parte. Um exemplo claro, isso é bastante ligado à obediência do homem, ao arrependimento, a uma nova vida. Lá em Crônicas, segundo Crônicas 7,14, é um texto bastante lido e conhecido. Os irmãos se lembram? Se o meu povo, pode falar, Ana. Qual é a primeira expressão que aparece nesse texto? Se, primeira palavrinha. Isso indica uma condição. Se o meu povo tomar essas atitudes, então eu farei isto para o meu povo. É um acordo de Deus com o homem, uma aliança de Deus com o homem, baseada numa condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e daí por diante ele dá o que ele vai fazer de acordo com a decisão do povo. No livro de Apocalipse nós temos um outro também, lá no capítulo 4, versículo 20, quando Jesus, o Espírito diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e serei com ele. Se abrir, é uma coisa que cabe a nós. Deus dá essa liberdade de nós aceitarmos ou não a aliança que Ele está propondo. Você quer ter isso? Faça esta outra parte. Eu cumpro a minha parte. É interessante que Deus sempre cumpre a aliança dele. Em Apocalipse, ainda no verso, a parte final do verso 10 do capítulo 2, ele diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Este ser aqui não é condicional, é o verbo, é o imperativo do verbo ser, né? Mas dentro do contexto dá a ideia de uma condição. Se você for fiel até a morte, eu vou dar a você a coroa da vida, né? Quando nós lemos esse texto, ele diz assim: eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esse texto, irmãos, é repetido na sua íntegra
no capítulo 8, a partir do verso 10, no livro de Hebreus. O autor da carta aos Hebreus está lembrando os hebreus desse concerto que Deus fez através de Jeremias, séculos antes. Mas ele fala sobre uma nova aliança. Por quê? Porque a primeira aliança foi quebrada. E não foi quebrada por Deus, foi quebrada pelo homem. Ele mesmo diz aqui que eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado. Deus fez uma aliança com o povo de Israel na saída do Egito. Só que havia uma coisa dentro desse concerto, dessa aliança, que era muito, tinha assim muito aspecto de ilegalidade. E era uma coisa que o homem passou a fazer muito exteriormente. Uma coisa que o homem fazia apenas pelo lado de fora dele. Se nós pegarmos o primeiro capítulo do livro de Isaías, nós vamos ver Deus rejeitando as festas que ele mesmo lá no livro de Levítico havia pedido para que o povo fizesse, havia recomendado. E ele pergunta: quem é que pede o animal gordo para vocês? Foi ele que pediu. Mas quando ele pediu de uma forma diferente. Ele pediu de uma forma que fosse gravado, ou que fosse colocado de uma maneira diferente pelo homem. A nova aliança que Deus está propondo agora é uma aliança diferente. Por quê? É uma aliança que não é feita mais na base das leis, como fora feito no passado. Quando nós vemos no Evangelho de Lucas, Jesus celebrando a primeira ceia, ele diz assim, no capítulo 22, verso 20: esta é a nova aliança no meu sangue. Aí está a diferença. Não era uma aliança feita nos moldes de rituais, mas uma aliança feita de uma outra maneira, com o sangue precioso de Jesus, um sangue puro, um sangue imaculado. É feita com sangue para que seja pura, perfeita e até agradável a Deus. Ela não é de obras, não depende, não tem condição do homem fazer alguma coisa a não ser aceitar. Depois, essa nova aliança também tem uma amplitude maior. O texto fala assim, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Antes ele fala assim no verso 31, farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que é que ele usa essas duas expressões, casa de Israel e casa de Judá? Tem um motivo. Na época em que é feita esta profecia, as 12 tribos estavam divididas. Aliás, as tribos do norte praticamente só tinham a história. De uma certa forma já haviam desaparecido pela miscigenação com outros povos, impostas por reis que dominaram as nações do norte. As nações do norte eram intituladas de Israel, e as outras duas nações de Judá. Deus está fazendo esta nova aliança, juntando todas as 12 tribos. Ele não está fazendo apenas com o povo, o grupinho de Judá, mas está fazendo com todo Israel. E mais, ele vai estender isso daí também aos gentios. Na nova aliança, os gentios também entram, não ficam de fora, não são isolados. Os gentios passam a fazer parte também. A mulher samaritana pertencia às tribos do norte, e Jesus vai ter o contato com ela, vai trazê-la para a sua aliança.
vai trazê-la para este novo concerto, para este novo compromisso. Mas dentro do livro de Romanos, no capítulo 9, versos 24, nós vemos que os gentios também estão sendo incluídos. Paulo diz em Atos que ele agora vai pregar aos gentios. Uma vez que os judeus rejeitaram, ele foi enviado para pregar aos gentios. Quando Paulo é chamado, ele é chamado para ser um mensageiro de Deus, especialmente para os gentios. Ele vai falar aos judeus, mas ele vai alcançar principalmente os gentios. E o próprio texto do Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, fala que todos aqueles que o receberem serão feitos filhos de Deus, indistintamente. Essa nova aliança é nova porque é feita com o sangue de Jesus. É nova porque tem uma amplitude bem maior. Ela alcança não só os judeus, mas todas as 12 tribos de Israel e também os gentios. Essa nova aliança também realiza transformações. E a transformação principal é a transformação interior. Ela não é uma aliança que é feita na aparência. Vou botar uma gravata, botar uma roupinha, porque eu sou crente no domingo. Mas na segunda-feira, a minha vida é do jeito que eu acho melhor. É uma vida de aparência. É uma vida que apenas tem uma expressão em algum dia da semana como uma expressão de cristão. Momentos em que eu me reúno com os meus irmãos, então eu sou crente. Nos outros momentos eu sou do jeito que eu sou. Essa nova aliança não admite essa aparência. Porque primeiramente ela é uma aliança que vai alcançar o coração do homem. Ela vai estar dentro da vida do homem. Em Deuteronômio, no capítulo 10, verso 16, Deus fala através de Moisés: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Nesse texto que nós lemos, no final, Deus diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Uma outra versão diz: eu a imprimirei no seu coração. Quer dizer, uma coisa impressa, uma coisa gravada, não apenas gravada de uma maneira superficial, escrita com aquela tinta que se apaga, mas impresso com uma tinta que não se apaga jamais. Essa transformação dentro do homem é diferente. Eu costumo brincar que as pessoas podem ser feias o quanto forem, quando elas aceitam a Cristo, elas ficam bonitas. A expressão, a transformação que vem de dentro para fora na vida do homem, torna a fisionomia dele bonita, torna uma expressão diferente, porque é uma transformação que não acontece por fora, acontece por dentro. Não adianta nada, meus irmãos, nós saímos pelas ruas e apanharmos pessoas caídas na sarjeta, darmos um banho nelas, trocarmos as suas roupas, se não houver uma transformação interna. O que nós estamos vendo na Cristolândia é fruto dessa nova aliança. Porque a transformação que está acontecendo na vida daqueles homens, daquelas pessoas, está acontecendo dentro. Vem de dentro para fora. Se exterioriza, mas nasceu dentro do coração, porque houve a transformação lá dentro. Deus está imprimindo o seu novo concerto, a sua nova aliança nos corações dessas pessoas. E aí há a transformação. A nova aliança também oferece perdão total. A nova aliança feita com o sangue de Jesus tem uma amplitude maior,
realiza transformação interior e oferece um perdão total. Na aliança antiga, as pessoas precisavam anualmente estarem refazendo os seus sacrifícios, reapresentando os seus animais em sacrifício a Deus, porque precisava ser renovado a cada ano o pedido de perdão, para que os seus pecados fossem perdoados. Na nova aliança não existe isso. O perdão é total. Deus diz que não mais se lembrará dos pecados e que nós seremos o seu novo povo. Mas aí vem uma perguntinha, né? Mas nós ainda pecamos? Nós ainda tropeçamos? E eu achei interessante, eu estava lendo alguma coisa a respeito do momento em que Jesus lava os pés dos discípulos na última Páscoa que ele comemora com eles. E é uma coisa interessante. Vocês se lembram o que é que Pedro diz para Jesus, quando Jesus diz assim: se você não me deixar lavar os seus pés, você não faz parte do meu concerto. O que é que Pedro responde? Vocês se lembram? Lave-me todinho. Já que é para lavar, então me lave todinho, né? Já que é para fazer parte do seu acordo. E o que é que Jesus fala? Você já está limpo, você já está banhado. Eu vou lavar apenas os seus pés. Por quê? Qual o simbolismo que a gente pode ver nisso daí? No nosso caminhar, o que é que mais suja no nosso corpo quando nós estamos andando, especialmente em casa, com os pés no chão, sem chinelo, descalço, que é uma das coisas mais gostosas da gente andar em casa, né? O pé fica uma beleza, né? Fica linda, a sola do pé com essa poeirinha que tem vai ficando, né, Walter? Fica uma coisa linda, né? Mas nós já tomamos banho, nós havíamos tomado banho, mas por causa do calor ficamos andando descalços e sujamos os nossos pés. Não há necessidade de um novo banho se nós formos nos deitar ou se formos sair. Há necessidade de nós lavarmos os nossos pés. Há necessidade, sim, de nós confessarmos diariamente a Deus as nossas faltas. Mas nós já fomos perdoados dos nossos pecados. Deus já lançou nas profundezas do mar os nossos pecados. A nova aliança é assim. Não é uma aliança que nos obrigue a diariamente estarmos apresentando sacrifícios. O que nós precisamos apresentar é o coração quebrantado. O salmista, uma experiência profunda, diz assim: coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O coração quebrantado Deus não despreza. E é isso que nós temos que ter diariamente. Só lembrando então, irmãos, para nós encerrarmos, a nova aliança, ela é especial, é diferente, porque primeiramente é feita no sangue de Jesus. É nova porque é feita no sangue de Jesus. Ela tem maior amplitude, porque não alcança só aquele povo que era descendente de Abraão, descendente de Judá, mas alcança todas as tribos de Israel e todo o povo que aceita Jesus como Senhor, que aceita o sacrifício de Jesus. Ela é diferente porque ela realiza uma transformação interior no homem. Ela não trabalha a parte exterior do homem, ela trabalha a parte interior do homem. Ela também é especial porque ela oferece perdão total, não oferece perdão à prestação, em parcelas, oferece um perdão total e definitivo. Por isso, essa nova aliança é o compromisso de Deus com o homem. Esse é o compromisso de Deus com o homem. O homem aceita e Deus se compromete a dar uma nova vida nestas condições. E é por isso que ele pode dizer tranquilamente, através de Jesus Cristo, lá no finalzinho do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus,
capítulo 28, verso 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus nos abençoe.